Hoje o tema é diabetes, o Dia Mundial da Diabetes, um tema muito importante, uma doença que já está tomando contornos, pelo que aprendemos aqui no primeiro bloco, epidemiológicos no mundo todo, não é verdade? Lugares onde não existia, a África, por exemplo, já hoje já está em nível de considerada epidemia. E eu acho que o Brasil não é diferente, não. Nós temos aí bastante, digamos assim, desafios ainda quanto à questão da saúde pública, a questão da própria alimentação. Eu já vi que há uma grande melhora no Brasil, mas ainda, digamos assim, há desafios. Enfim, ainda que um dos elementos muito envolvidos, e uma das coisas que me surpreendeu, eu creio que quem já assistiu o primeiro bloco, foi o papel da vida moderna, né? O estresse, a correria, a tensão excessiva, a impotência de resolver-se, conviver continuamente. Então, a gente, de alguma forma, tem que rever como a gente, digamos assim, elabora o nosso dia a dia, como a gente convive. Às vezes a gente supervaloriza coisas, ficando muito ansiosas por elas e não entendendo que nesse movimento a gente está realmente comprometendo e podendo, digamos assim, desbalancear coisas muito delicadas na nossa, né, que estão ali um gatilho, ali um gene, alguma coisa que tem uma propensão. Se a gente mantém uma calma, um exercício, e a gente vai ver isso também já nesse bloco, quais são os elementos muito importantes para essa prevenção, a gente terá menos propensão de estar desenvolvendo. A gente vê que a vida de hoje, a correria, o trânsito, chega no trabalho, a hora, são tantas coisas que contribuem. Há tipos diferentes, a gente sabe também, de diabetes que ficamos de agora para debater. Tipos de diabetes. Há um gênero, homens e mulheres, alguém tem mais tendência a desenvolver? A questão da idade, como é que fica? Hoje está se desenvolvendo diabetes mais cedo? Há uma ligação entre o tipo e a idade? Vamos lá, começando pelos tipos? Vamos lá, Rebeca. Você fez um monte de perguntas ao mesmo tempo, né? Eu vou começar explicando algumas coisas aqui para o nosso grupo, para o telespectador, né? Rebeca, é o seguinte, diabetes tipo 1, número fácil de gravar. É o diabetes infanto-juvenil, o diabetes da criança. É um diabetes que ele vem engatilhado pela genética, tá? E há uma certa inevitabilidade em preveni-la, né? O diabetes tipo 1 infanto-juvenil vem escrito no código genético, costuma eclodir por volta dos 4 aos 9 anos. Nossa, muito tá? cedo. Como é que os pais percebem? Eu vou chegar lá. É uma situação em que o corpo desencadeia autoimunidade contra a própria célula beta produtora de insulina, o nível de insulina cai, o nível de glicose sobe, a criança emagrece de repente, rapidamente, muita sede, muita fome, muito cansaço e a criança fica sonolenta. E é assim de uma semana para outra. Entendi. Tá? A criança está saudável e hoje, daqui 3 dias, está dormindo, bebendo muita água. Esse sintoma de emagrecimento, água e fome e sonolência é muito claro. Pronto. Então, se o telespectador tiver uma criança dessa maneira, pense em diabetes. E corra para o médico. E corre para o médico, porque inclusive há risco de vida. Se essa criança não for atendida no prazo de uns 10 dias no máximo, ela vai internada, cetoacidose diabética e morte, se não for atendida. Uau. E, neste caso, iniciando o tratamento logo com a insulina, a criança fica completamente restabelecida. Entendi. É transitório ou é Não. algo com que ela vai viver a vida toda? Essa vai ser definitiva porque os anticorpos destruíram a célula produtora de insulina. Qual é o prognóstico hoje, da forma que o tratamento vai para uma vida O normal? prognóstico é formidável, vai para uma vida normal, tá? Requer, portanto, tratamento e acompanhamento de fato. É para sempre, até outras alternativas médicas, né? E o estado da arte para o tratamento hoje do diabetes infanto-juvenil é a bomba de insulina, né? É um sistema automatizado, através de controle remoto, tá? Em que a mãe controla o diabetes da criança à distância. Uau! Aquela geração de ficar aplicando injeção na criança várias vezes ao dia está superada. Ainda se faz muito. E como é que é? No nariz, na lábia? Não. Se coloca uma pequena bomba insulina desse tamanho, um caixa de fósforo um pouco maior, tá? E ela fica presa na cintura da criança com um pequeno catéter com uma agulhinha embaixo da pele. Só isso, totalmente indolor para a criança, tá?
E a mãe tem um controle remoto, tá? Então, nesse controle remoto, a mãe ainda é necessário medir a glicose da criança com Então, uma ele faz gota a de medição. sangue. E só isso, porque a mãe injeta a insulina pelo controle remoto. Entendi. Que automaticamente vai à bomba de insulina e obedece o comando da mãe à distância. O Sistema Único de Saúde fornece esse tratamento para a população de modo geral ou ainda é restrito? Não fornece espontaneamente. Na Europa, tá, todas as crianças diabetes tipo 1 já têm disponível gratuitamente esse equipamento para as crianças. Tá? No Brasil, é necessário ainda um requerimento judicial e aí 100% das crianças que entrarem com esse requerimento ganham. Então, pais que não têm possibilidade devem procurar um Ministério Público que vai levar à frente essa Exato, petição. A primeira coisa é procurar um médico que concorde, claro, começar com o médico. Vai ao Ministério Público, à Defensoria Pública, entra com uma ação judicial, o juiz rapidamente delibera, obrigando o poder público, prefeitura ou Estado a comprar a máquina, disponibiliza e pronto. Entendi. Quer dizer, mas há essa responsabilidade dos pais estarem acompanhando, fazendo as medições, mas isso sendo feito, o prognóstico é muito maravilhoso. Bom. Então, o tipo 1 é o tipo que dá na infância. É o tipo que dá na infância, essa criança e até o adulto vai ser para sempre diabética até uma cura alternativa, né, nos dias de hoje é assim. Basta nivelar a glicemia no mais próximo do normal possível e vida feliz e longa. Maravilha, tranquilo. Beleza. Já no diabetes tipo 2, essa sim é que é a epidêmica, porque 90% do diabetes é do tipo 2. Entendi. Tá? É o diabetes que acontece mais no adulto, tá? E ela é assintomática, não tem sintomas. De modo geral, não há emagrecimento, não há sede, Quando não há houver, fome. ela já está muito adiantada. Está muito adiantada e a pessoa já perdeu muitos anos sem o diagnóstico. Entendi. Né? Então, nesse caso, inclusive a sua pergunta anterior, quantas vezes uma pessoa normal deve fazer um check-up glicêmico na sua vida? Eu acho que, considerando a doença epidêmica, uma vez por ano. Entendi. Uma vez, eu imaginei. Uma vez por ano dosar o nível de glicemia. Se desnivelar, já deve que é começar... o que você tem que fazer com colesterol, por exemplo, se você é saudável. Então, é o protocolo. É o protocolo. Tá? Eu acho que é uma proposta econômica, porque esse teste é muito barato. Num laboratório particular vai custar R$15. Entendi. Entendeu? E sem contar as campanhas gratuitas que todo lugar tem. Né? Então, uma vez por ano é suficiente. Agora, a mensagem mais importante é que o diabetes tipo 2 está envolvida com a obesidade. Então, nessa questão que o Álvaro nos colocou, de 1 quilo de prevenção, 1 tonelada de tratamento, quer dizer, então, 1 quilo a menos no paciente é uma prevenção de 1 tonelada para o diabetes. Entendi. Né? Porque o diabetes tipo 2 aumenta devido ao aumento da obesidade. Então, se nós queremos prevenir o diabetes tipo 2, temos que prevenir a obesidade. Então, aí está outra mensagem para o nosso telespectador. Se a pessoa tem membros obesos e diabéticos na família... ela tem que ficar atenta. Muito mais atenta. Aí é mais importante ainda a dieta saudável, o estilo de vida saudável... A idade, tá? Mesmo... E a prevenção dos fatores emocionais. Esse aspecto, por exemplo, que a gente vê relacionado à obesidade, eu percebo que ele tem acarretado o aparecimento mais cedo do diabetes, né? Que o diabetes era algo que era mais comum com pessoas de idade mais avançada. Hoje a gente vê pessoas mais novas. Rebeca, já que você puxou esse assunto, eu tenho que mostrar alguns números. Nos Estados Unidos, a obesidade infanto-juvenil disparou. Tá? E eu creio que já está disparando no Brasil também, não, doutor? Bem menos do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é líder no mundo ainda, mas no Brasil também, tá? Mas nos Estados Unidos, que eles têm muitos números, tá? O sistema de saúde é bem contado lá, a questão do diabetes tipo 2 na criança infanto-juvenil aumentou. Ou seja, nos Estados Unidos nós temos o início de uma epidemia do diabetes tipo 2 na criança, por causa da obesidade. Pensa comigo, nós temos algumas fotos que eu gostaria de ver, porque quando a gente fala, e infelizmente, o ser humano é terrível, né? A gente tem que se assustar.
Se a gente não se assusta, a gente fala, ah, é diabetes, então eu vou tomar uma insulina. Mas ela requer um controle, um acompanhamento, e muitas pessoas não estão dispostas a fazer o acompanhamento. Porque às vezes o acompanhamento, além da insulina, requer, digamos, uma intervenção na dieta, um cuidado com a dieta, fazer exercício. É isso mesmo? O tratamento? Então, quando a pessoa não faz, o que é que pode acontecer? Vamos primeiro ver as fotos e depois a gente volta falando sobre isso. Vamos lá, isso aí é o quê? Alguém fazendo uma medição, não é isso? Está sendo feita uma medição, uma coleta de sangue. Aí uma aplicação de insulina, correta? Uhum. Opa, isso aí. Esse é um pé diabético. É um pé diabético. É um pé diabético. É, Alguém com perdeu, amputação, necrosou? Amputação do primeiro dedo, do dedão. Entendi. Primeiro e segundo, né? O que que acontece quando a Primeiro e pessoa tem segundo. quando a pessoa tem essa, tá aí, as feridas não saram, por que que não ocorre? Já vocês vão, o que que acontece, né, que no organismo, ai meu Deus, isso deve doer muito, hein? Aí nós Não já dói temos nada. fotos, graças a Deus, De não, alimentação de saudável. alimentação saudável. Devia doer, né? Bom quando dói. Nós temos aí um garotinho, é uma criança, tá aí um sanduíche de um lado, tá aí, também nós temos Também é um outro tipo tipo 2 de e as diabetes transitórias, né? gestacional, né? A Chama gestacional diabetes é transitória? É. Nós temos aí uma criança pequena recebendo mais fotos de Mais fotos de alimentação alimentação. saudável, que são a prevenção. Rapidinho, só para a gente. Então, é tipo 1, tipo 2 e as transitórias. Gestacional. A gestacional. O que ocasiona? Rapidinho. Nós temos só. mais uma, diabetes cerebral agora em dia. Opa. Hoje em dia é diabetes cerebral. Se quiser no final eu explico. Vamos fazer o seguinte, a gente já tem que ir para o break e eu quero voltar com a prevenção. Então tem que ser bem rápido com a cerebral, ou então não fica para o final mesmo, tá certo? Mas eu quero nesse bloco falar da prevenção e efetivamente falar também do que vai acontecer se a pessoa não tratar. Quais será o desdobramento para uma diabetes não tratada? Uma diabetes ignorada, a gente volta já.